Convido agora o professor Dr. Marcelo Massa, doutor em Educação Física pela Universidade de São Paulo, na área de Biodinâmica do Movimento Humano, orientador no programa de pós-graduação mestrado em Ciências da Atividade Física, membro pesquisador do Laboratório de Ciências da Atividade Física, líder do grupo de pesquisa em capacidades e habilidades motoras e vice-líder do grupo de pesquisa em adaptações biológicas e exercícios físicos. Com vocês, professor Marcelo. Obrigado. Bom dia. Eu gostaria de agradecer a apresentação e o convite que foi feito, né? Parabenizar pela 11ª jornada científica do clube. Para mim é particularmente gratificante estar aqui. Acho que para todos nós que gostamos do esporte, que amamos o esporte, ter a oportunidade de estar conversando a respeito de esporte dentro do Minas é uma grande satisfação, e para mim não é diferente, né? Queria agradecer à comissão organizadora, né, os contatos prévios que foram feitos e todo o encaminhamento dado para viabilizar a minha vinda e ter hoje de manhã essa troca bastante prazerosa com todos. O tema que a gente vai desenvolver a respeito dessa tríade, né, no meu entendimento, é indissociável, né, e altamente relevante, né, para o desenvolvimento do aluno-atleta. Desde a infância, nós temos presente na nossa vida uma série de brincadeiras, né? O ser humano ele se descobre através do movimento, né? De alguma forma, a gente se relaciona com o mundo a partir do movimento, né? E desde a infância, essas brincadeiras infantis, que hoje, dependendo da cidade que nós moramos, no meu caso, São Paulo, são cada vez mais escassas de estarem acontecendo na rua, nas praças, até nos parques, né? De qualquer maneira, dentro desse cenário, a gente percebe que não só a criança ela se descobre através do movimento, mas também a gente percebe na expressão que ela manifesta o prazer que vem dessa descoberta, né? Talvez esse seja o grande termômetro da participação infantil, né, diante das atividades físicas e esportivas, né? Enquanto ela estiver sorrindo, é um sinal que nós estamos acertando na medida daquilo que está sendo proposto em termos de desafio, né? Às vezes, popularmente, nós costumamos dizer, né, quando vimos ali um grupo de crianças brincando aleatoriamente, e um adulto chega para estabelecer uma série de regras, né, a gente costuma dizer, puxa, chegou lá um adulto para estragar toda a brincadeira e roubar o sorriso da criança, né? Então, algumas vezes, nós profissionais da área de educação física e esporte, devemos pensar o quanto a nossa atividade está garantindo esse prazer ou indo na contramão e extraindo esse sorriso, né? Gradualmente, essas brincadeiras vão se tornando, né, cada vez mais complexas. Existe toda uma cultura do movimento. E esse faz parte desses desdobramentos, né, a criança começar a se relacionar com aqueles movimentos culturalmente determinados, né, a manifestação esportiva. Então ela começa a ver dentro de casa, o irmão, de repente, mais velho, pratica uma modalidade, ou o primo pratica, a própria mãe, ou o pai, enfim, ele costuma se aproximar, ele começa a se aproximar desse universo repleto de possibilidades, desde que, obviamente, essas possibilidades sejam apresentadas a ele, né? E aqui a gente tem fotos de crianças, né, se relacionando com diferentes possibilidades de movimento. Gostaríamos nós que isso fosse comum a toda a realidade brasileira, né? Infelizmente, poucos privilegiados dentro do cenário brasileiro, e talvez aqui o Minas tenha um contingente que seja uma exceção, né, tenha tantas possibilidades, né, dentro de uma diversidade enorme aí, dentro da prática esportiva.
O esporte é muito atraente, né? A plasticidade do esporte exerce um poder de atração enorme sobre as pessoas, né? Então, às vezes, até aqueles que não participam tanto ou que entendem pouco do esporte, quando existe ali uma transmissão de uma Olimpíada, enfim, param na frente da televisão para observar o gesto esportivo. Ele realmente chama muito a atenção, né? E acho que essa atração é um instrumento também bastante significativo que não pode ser desprezado, né? Sobretudo no poder que nós temos de atrair a criança para essa prática que automaticamente acaba nos dando a saúde de presente, né? Então, hoje, um pouco mais cedo, nós tivemos aqui uma apresentação que compartilhou justamente essa relevância, né, da prática de atividade física e esporte para a saúde, né? Então, eu costumo dizer que aquele que descobre o esporte com prazer, de presente acaba ganhando a saúde, né? Para aqueles que, de alguma forma, pensam nos desdobramentos possíveis, embora uma minoria vá atingir talvez a maior expressão do talento, no caso aqui do futebol, é muito atraente também se pensar na possibilidade de revelar talentos, né? E aí, logo traçamos uma ponte quase que direta. Puxa, será que vamos encontrar, né, em idades precoces, novos talentos, né, novos atletas de alto nível que nos permitam aí garantir o futuro das próximas gerações de atletas de alto rendimento, né? Então, existe essa ansiedade natural, nós sabemos que não é a maioria, mas é um desdobramento possível que também tem que ser garantido com a nossa prática. Aí as outras possibilidades, né? Quem sabe encontrar o novo Michael Jordan. A gente gosta muito de fazer essas suposições, né? Pois bem, penso que dentro da realidade do Minas não é diferente, né? Então, aqui nós temos desde as possibilidades relacionadas a um direcionamento para um esporte de participação, mas que não necessariamente exclui as possibilidades de revelar novos talentos para o esporte, né? E aí fica uma reflexão, que eu tenho certeza que todos devem fazer todos os dias, né, aqui no clube, sobre o que está sendo feito, né, para garantir todas essas possibilidades, compartilhadas inclusive pelo professor Rui, que vão desde do esporte de participação até o rendimento. Dentro dessa perspectiva, e falando agora mais especificamente do tema relacionado à família, né, a essa tríade composta juntamente com os treinadores, eu até selecionei aqui um recorte de uma publicação de um jornal na internet, falando um pouco desse contexto, né? Muitas vezes, vamos dizer assim, o aluno que gradualmente é direcionado para o nível competitivo, ele muitas vezes acaba tendo, de alguma maneira, de ficar longe de casa, né? Alguns atletas ficam alojados desde idades muito jovens, né? E aí o quanto isso interfere na promoção e desenvolvimento de um futuro talento, né? O quanto ficar longe de casa, né, deve ser visto como uma variável interveniente que muitas vezes pode perturbar todo o sistema de desenvolvimento do talento, né? Nesse recorte que eu selecionei, a gente tem a história de um atleta que acabou sendo, vamos dizer assim, agraciada, né, com a presença de, se não me engano, aí são primos que também vieram participar aqui numa outra modalidade, não no voleibol, mas no basquete, e com isso a tia também se juntou, formando esse contexto familiar, né? E vamos lembrar, ainda instantes antes, na primeira apresentação da manhã, falando sobre saúde, o doutor comentou da importante conexão social. Essa mesma conexão social, obviamente, se é importante para a saúde, é importante também para o desenvolvimento do atleta, né? Então, é um ponto aqui de reflexão
né, do quanto os nossos atletas convivem em ambientes sociais que sejam harmoniosos e o quanto, de repente, à medida que esse ambiente não é satisfatório, isso pode perturbar o desenvolvimento e, consequentemente, o desempenho desse jovem atleta, né? Eu tive uma trajetória no esporte antes de seguir a carreira acadêmica, tive a oportunidade de estudar num colégio que me deu muitas possibilidades em termos de desenvolvimento de um repertório motor. Depois eu pude escolher praticar o futebol, no futebol me profissionalizei, muito cedo fui jogar futebol no Japão. Depois, por circunstâncias da vida, eu voltei e acabei optando por essa carreira profissional, né? Enfim, resumidamente, eu vi nessa minha trajetória uma série de atletas que deixaram suas famílias, que foram em busca de um sonho, né, e com muita dedicação tentaram conquistar esse alto desempenho, mas em que em algum momento sucumbiram diante dessa distância, desse ambiente social e familiar harmonioso, né? Então, muitos com grandes potenciais físicos, entre aspas, talvez genéticos, enfim, com grande competência para se desenvolver numa modalidade, acabaram não aguentando e voltando para casa, né? Na minha época se dizia assim, se não aguentou, se fraquejou, é porque o esporte não era para ele. Eu discordo totalmente, né? Nós temos que criar esse ambiente satisfatório para que todos possam se desenvolver. Então é um grande desafio que a gente tem, né? Alguns desdobramentos do esporte não estão disponíveis perto de casa, perto da família. E como é que nós vamos se relacionar com essa problemática, né? Ao longo do tempo, depois na minha trajetória acadêmica, junto com parcerias que a gente vai desenvolvendo, nós fizemos alguns estudos tentando verificar o que interferia, quais eram as variáveis que interferiam, por exemplo, na formação de tenistas, né? Fizemos trabalhos semelhantes, né, e fomos aprofundando também esse outro trabalho também com o tênis, tudo sobre as relações presentes no ambiente em que o talento se desenvolve. Usando a mesma expressão que foi usada mais cedo, quais são os pilares necessários para desenvolvermos talentos, né? Um deles é a família, não é o único, né? O talento é um fenômeno altamente complexo, mas um dos pilares altamente relevantes é a família. Não foi diferente nos estudos que nós fizemos com os judocas olímpicos que foram para Atenas. Fizemos um trabalho bastante profundo também. E ficou muito nítido, novamente, a importância da família na trajetória desses atletas. Aqui nós temos um estudo, um grande relatório feito pelo Comitê Olímpico Norte-Americano. Aqui eu peguei a publicação mais recente, do intervalo feito entre os anos 2000 e 2012. Mas é um relatório que vem desde 1984. Então, eles têm um documento extenso sobre diferentes variáveis que se relacionaram com a formação dos atletas olímpicos norte-americanos. Quem tiver interesse, é de fácil acesso, inclusive, na internet, e é um documento de fácil compreensão também. Nesse documento, fica nítida a importância da família. Novamente, é um outro autor que reforça uma situação que eu tenho certeza que não é novidade para ninguém, mas que muitas vezes está dispersa nessa relação que deveria ser muito bem encadeada entre clube, treinador, aluno, família, né? Então, até que ponto está sendo considerada essa relação com a família, no sentido não apenas da adesão à prática esportiva, desde as categorias iniciais do esporte de participação, mas também a aderência, né, e o apoio que depois é necessário para se continuar, aqueles principalmente que vão para uma perspectiva de treinamento a longo prazo. Na literatura, por exemplo, nós temos alguns referenciais que se tornaram clássicos, né? Como esse referencial aqui de um autor, um nome cheio de consoantes, né?
eu não consigo soletrar, mas eu consigo falar, o Csikszentmihalyi, né? Então, esse autor aqui, ele traz também uma pesquisa ampla, feita com jovens em período de desenvolvimento, né? Jovens talentosos, né? E aqui nós já vemos que são talentos na fase da adolescência, e ele fala sobre o caminho para o sucesso e o fracasso. E novamente ele aponta vários pilares, e entre eles a família como sendo altamente relevante, pois na trajetória desses jovens talentosos, a maioria teve um apoio satisfatório da família. Então, motivos para o sucesso e para o fracasso. A teoria recebeu um nome, né, que é flow, que seria uma espécie de estágio, né, de desenvolvimento e aprendizagem, em que o praticante ele perde até a noção do tempo em que ele está envolvido com aquela tarefa. É como criança brincando mesmo, né? É uma tarefa tão atraente e desafiadora, num limite em que seja desafio, mas seja possível de alcançar, né? Então ela está tão envolvida com essa tarefa que ela fica horas a fio, né, se dedicando a essa tarefa. Esse estágio de flow é encontrado na maioria das pessoas talentosas. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que têm um estágio de flow numa determinada tarefa serão grandes talentos. Mas, coincidentemente, as pessoas talentosas tendem a apresentar esse estágio de flow. Entretanto, o flow, que é um fluxo de experiência ótima, para que ele seja delineado, ele depende de determinadas variáveis, né, relacionadas à ansiedade, ao tédio, e que se nós errarmos na medida do desafio ou da habilidade que está sendo proposta na aprendizagem, nós podemos subir muito a ansiedade, ou seja, uma tarefa inatingível, né, ou podemos torná-la muito tediosa. Sei lá, às vezes é uma tarefa até débil, né, muito fácil. Na medida em que nós erramos, né, o grau de oferecimento dessa atividade, nós tiramos esse sujeito, essa criança, esse aluno atleta, do seu estágio de flow. E, nesse mecanismo, obviamente, tanto a família quanto o treinador são fundamentais, né? Quantas vezes excelentes alunos, de repente, se deparam com um professor que, nesse trato, nessa empatia, não consegue gerar esse estágio de flow e põe tudo a perder no mecanismo de aprendizagem e desenvolvimento do aluno atleta, né? Então, invariavelmente, todos vocês já devem ter passado por situações assim. E é óbvio que nós não desejamos, né, oferecer isso ao nosso aluno, ao nosso cliente, ao nosso atleta, né? Então, o grande segredo é saber estabelecer, dentro de um planejamento, uma maneira de manter esse estágio, esse canal de fluxo de experiência ótima. Então, como foi dito, família, professores e treinadores são fundamentais. Outro autor, que é um clássico, é uma publicação até, hoje em dia a gente diria um pouco antiga, de 1985, do Benjamin Bloom, é um clássico nessa área de desenvolvimento de talentos, né? E eu acho que a mensagem que fica no título desses livros, ela não pode ser passada desapercebida. Se a gente observa no título de um livro que o talento se desenvolve, é para a gente começar a prestar atenção nisso, né? Se o talento se desenvolve, significa que nós somos responsáveis diretos por esse desenvolvimento. Assim como uma boa escola revela bons jovens para o mercado de trabalho, para as universidades, né? Ou seja, um bom colégio, ele gera vocações, prazeres e talentos. Quando o colégio é bom, a estrutura é boa, os professores são bons, quando existe um planejamento, eu quero colocar meu filho lá, eu quero ter recursos até para isso, né? Nem todos podem, infelizmente, para que meu filho tenha a chance de descobrir suas vocações, prazeres e talentos, né?
Então, se no ambiente do colégio educacional é isso que se espera, no nosso ambiente esportivo, a gente pode fazer a mesma associação. O talento, ele se desenvolve. O que eu, enquanto profissional da área do esporte, estou fazendo para desenvolver talentos, né? Muito bem. Parece que foi combinado, mas pilares foi uma expressão que vem perpetuando-se aqui desde cedo, né? Pilares para o desenvolvimento de talentos em diferentes domínios do conhecimento. Esse autor aqui, ele também estudou jovens, uma centena de jovens, em diferentes áreas, não apenas no esporte. No esporte ele estudou particularmente tenistas e nadadores. Mas ele também estudou artistas, né, músicos, enfim, matemáticos, enfim, diferentes áreas do conhecimento. E ele verificou que, independente do domínio do conhecimento, os talentos sempre se formam debaixo dos mesmos pilares. Os pilares que sustentam a formação e o desenvolvimento de talentos são sempre os mesmos, né? E entre eles, novamente, a família e os professores. Penso que eu consegui aqui provocar um pouco todos a reflexões. Quero agradecer a atenção de vocês e acho que num horário posterior a gente vai ter oportunidade, diante do interesse, de conversar mais sobre os assuntos aqui apresentados. Obrigado a todos pela atenção, bom dia. Obrigado, professor.